Boa noite, no ar a edição desta terça-feira do Painel Regional. Hoje a gente recebe aqui a presença do Robson Apolinário, presidente do Sintraporte. Está conosco também o Carlos Saraiva, presidente do PTB de Guarujá. E, claro, como sempre, o Fernando Chagas, nosso cientista político. É claro que a gente vai discutir Porto hoje. Vamos falar aqui sobre algumas reivindicações, falar um pouco dessa questão do período de eleições, o que isso influencia, quais as expectativas aí dos trabalhadores portuários para esse ano, né? E, claro, repercutir, a gente já discutiu aqui no programa, mas é sempre importante a gente repercutir essa possibilidade aí que o Serra levantou de terminar com a Secretaria de Assuntos Portuários, não, a Secretaria de Portos, né? Assuntos Portuários é aqui na nossa cidade. Em nível nacional, é a Secretaria de Portos, que tem um status de ministério. A gente vai discutir isso também no programa de hoje. E você pode participar pelo 3014-5281, está aí na tela, 3014-5281, para você fazer sua pergunta, participar aqui do Painel Regional com todos. Claro, também pode participar pela internet. É painelregional@ig.com.br para você mandar o seu e-mail. A gente encaminha a pergunta aqui para os nossos convidados, eles respondem e aí a gente repassa a pergunta para vocês via internet. Robson Apolinário, obrigado pela participação aqui no Painel Regional de hoje. Eu é que agradeço, William. Uma boa noite aos convidados, também os companheiros aqui de programa, e para nós é uma oportunidade, né, entender que a mídia local dá esse espaço, fruto da importância que é o Porto. Nós, enquanto portuários, é que agradecemos. A gente precisa sempre discutir Porto aqui, cada vez mais, já falei isso aqui numa outra edição do Painel Regional, cada vez mais a gente vai abrir esse espaço, porque o Porto, não precisa nem falar da importância dele, não só para a região, como para o Brasil, para o nosso mercado exterior, né? Carlos Saraiva, obrigado pela participação também. Boa noite, William, boa noite ao Robson, ao Chagas, mais uma vez. E hoje discutindo um assunto de tão relevância e importância para toda a Baixada Santista, como você já bem falou. Ficar aqui chovendo no molhado, falar da importância que representa o Porto de Santos para nós, mas acima de tudo hoje vamos falar, tá certo, da alavanca maior que representa o Porto de Santos, que são os trabalhadores portuários, né? Sem dúvida. Chagas, obrigado pela participação mais uma vez tambem. Boa noite, já que falamos em Santista, de Portugal, Santista de hoje na seleção brasileira, boa noite a todos. Jogada do Santos, né? A gente discutia aqui se o jogo não foi 1-1, né? Que aquele primeiro gol foi meio espírita, né, Robson? Robson viu o jogo? Assisti o jogo, realmente me lembrou, sabe de quê? Aquele tempo que a gente jogava com a bola dente de leite, estrela, que chutava o vento, desviava. Tava ventando lá. Júlio César falou que a Jabulani é a bola do supermercado, né? Agora você comparou direitinho aqui. Fez o efeito. Bom, enfim, deixar esse jogo horrível para lá, né? E vamos falar de assunto mais sério aqui, mais importante. Vamos começar focando essa questão das eleições. A gente sabe que toda vez que vem período eleitoral é ano de grandes decisões, inclusive o Porto passa já a vislumbrar as possibilidades, seja com a Dilma, que seria uma continuidade aí do governo do PT, seja com o Serra ou com a Marina Silva, claro, uma terceira opção, já que ela está em terceiro lugar nas pesquisas. Quais as perspectivas para o Porto? Como é que vocês estão se mobilizando? O que vocês esperam dessas eleições? Será que teremos grandes mudanças dependendo de quem for eleito? Olha, eu quero crer que agora um pouco mais maduro, com um pouco mais de experiência acumulada ao longo desses 3 mandatos que nós estamos exercendo à frente do Sintraporte, a esperança, as expectativas hoje sejam menores, porque deu para entender que o seguinte: governo é governo. Sim. Governo é governo. Não virá nada de graça, não virá nada fácil, se nós, trabalhadores, não nos organizarmos e não estivermos preparados para fazer as nossas reivindicações. Entendeu? Então, não importa se Dilma, não importa se Serra. Agora, com certeza, dado o viés socialista que é apresentado pela candidatura da Dilma, certamente nós teremos uma possibilidade maior de fazer um enfrentamento. Porque eu falo que é enfrentamento mesmo. Capital é capital, governo é governo e trabalhador é trabalhador. Nós temos que nos conscientizar de que é a partir da nossa organização que nós poderemos oferir lucros ou melhores resultados. Então, enquanto trabalhador portuário, nós temos um corte nítido, nós apoiamos a candidatura Dilma, ou CEF, a continuidade do governo Lula para uma melhora, um implemento maior das políticas que foram aplicadas no primeiro e segundo mandato. E, só para dizer uma coisa, o que nos causa temor, um frio na barriga, é uma declaração que o Serra faz de pretender acabar com a CEP. Isso é um desadouro, é algo que não dá. Eu não acho que ele não falou, ele devia estar com febre. Algum médico deveria
medicá-lo, procurar ver. Foi um ato falho, Apolinário. Eu não sei se aquilo é para o interior, porque então ele não conhece a importância dos portos para o país. Porque a CEP nos tirou de um ostracismo, nós éramos o 7º, 8º lugar no ranking dentro do Ministério dos Transportes. Hoje não. Hoje nós temos uma instituição que pensa porto 24 horas por dia. É perfeita? Claro que não. Precisa ser melhorada, aprimorada. Na questão na relação capital e trabalho deixou muito a desejar. Mas o diálogo melhorou, né? Só melhorou e hoje nós temos ações rápidas, imediatas, que se pensa porto. Volto a dizer, no Ministério dos Transportes a prioridade era para rodovias. Nós éramos atendidos pelo secretário do contínuo. E hoje não. Hoje temos um ministro que vem com regularidade a Santos e que não só por vir, mas para trazer ações efetivas. Então, esse anúncio do Serra me parece o seguinte: ele não conhece a importância do porto para a nação, porque o Porto de Santos é importante não é para o estado de São Paulo, não é para a cidade de Santos. Para o Brasil. É para o Brasil. Apolinário, no caso da criação da Secretaria dos Portos, diminuiu a influência política? Ela passou a administração a ser mais técnica? Posso ser sincero? Eu fui funcionário da Companhia Docas de Santos, CODESP, Companhia Docas do Estado de São Paulo, até o ano 2000, quando houve a privatização da malha ferroviária, onde eu exercia a minha atividade, e eu passei para a iniciativa privada, que é a Portofé, que eu luto para dizer que é Portofé. Aqui no Porto não tem a LL é fora dos limites do porto. Tal. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, Chagas, profissionalizou sim. Há sempre questão de uma ingerência política, mas na sua essência, eu nunca vi uma diretoria, não que também não tenha falhas, que tenha um perfil profissional como a diretoria que aí está. E também a diretoria de outros portos do país, não só de Santos. Entendeu? Então, realmente trouxe um cunho profissionalizante, aonde você tem técnicos, né? E tem uma coisa, a política não é nefasta no governo, ela só não podia ser majoritária, predominante, e você mudar o sabor de quem estivesse de plantão. Então o grande ganho foi esse daí. Agora, realmente, nós, a nação, o país, teve um ganho com a profissionalização dos serviços da administradora CODESP. Eu concordo em partes com algumas colocações aqui do Robson, com todo o respeito aí ao conhecimento que ele tem, principalmente nessa área. Mas, historicamente, é sabido por todos que durante muitos anos o porto foi usado como instrumento político dos governos que se sucederam, né? E na primeira gestão do presidente Lula não foi diferente, né? Esse avanço com a criação da Secretaria de Esportes só veio no segundo mandato, e é inegável que hoje a CODESP tem uma administração eminentemente técnica e totalmente profissionalizada, e isso de uma certa forma trouxe um avanço muito grande, não só para o capital, para o emprego, mas também para o trabalhador, como aqui bem colocou o Robson, né? A colocação feita pelo governador José Serra, realmente, ela não ficou clara. O governador colocou que ele vai rever a situação da Secretaria de Portos, mas em momento algum ele falou que vai acabar ou não. Ainda é muito cedo, o debate ainda apenas começou, né? E com certeza é inegável que a criação da Secretaria de Esportes é uma situação sine qua non, isso não se mexe mais, no meu entendimento. Seria um retrocesso muito grande se isso não ocorresse. Então, do mesmo jeito em que o Robson, representando a sua categoria, entende que os trabalhadores portuários devem ampliar o debate na busca, tá certo, das melhorias de trabalho para ele, eu como político, me coloco na seguinte situação: a Baixada Santista tem que aumentar a sua representatividade política para que a gente possa brigar de mãos dadas junto aos portuários, não só para o fortalecimento do emprego, mas para o fortalecimento também, tá certo, de todo o desenvolvimento que a ampliação do porto e a modernização vai trazer para toda a região da Baixada Santista. Saraiva, o candidato José Serra, então, ele se expressou mal quando declarou que ia extinguir a Secretaria de Esportes? Na realidade, para ser sincero para você, Chagas, quando eu fiquei sabendo dessa declaração aqui no programa com vocês, né? E, inclusive, acho que no mesmo dia que ele deu essa declaração, o prefeito Papa fez questão de dar um esclarecimento, né, explicando isso. E de lá para cá, eu não vi mais nenhuma declaração nesse sentido. Mas até porque seria uma loucura dele, se o fez, volta a afirmar. Foi uma declaração totalmente infeliz, e com certeza a declaração dele
por mais que ele seja a mola propulsora, tá certo, do processo político que envolve os partidos,